Muitas das vezes, quando a gente não se desprende, né, de coisas que a gente acha que é tudo, a gente não vai conseguir comportar um milagre. Bacana isso aí, você não falou lá não, hein? Tá vendo Boa, agora, descendo boa. agora. Então, Fala aí, amor, o que você achou? eu fui bastante impactada com a palavra de hoje, que foi trazida no livro de 2 Reis, capítulo 4, que fala da mulher que perdeu, né, o marido, né, o provedor, e ela estava vivendo ali agora uma fragilidade emocional, financeira e física também, né? Porque essa mulher, ela precisou se desfazer dos seus bens e já estava chegando a um ponto que ela ia ter que se desfazer dos seus filhos para poder, né, pagar dívidas, sustentar e se sustentar. Enfim, essa palavra de hoje me trouxe uma reflexão muito forte a respeito do que nós fazemos quando a gente precisa, de fato, tomar decisões. E outra, me fez refletir muito sobre até que ponto você consegue suportar de perdas antes de tomar uma atitude, antes de ir de verdade em quem realmente vai conseguir resolver o problema. Porque essa mulher, ela estava diante disso, ela precisava agir muito rápido, pensar com precisão aonde ela ia ir, porque os seus recursos já estavam completamente escassos já. E ela precisou ir no profeta. E ela usou essa palavra com o profeta, o meu marido, teu servo. E você sabia que ele era temente ao Senhor. E aí o profeta pergunta, o que eu posso fazer, né, por você? E aí o profeta vai e orienta ela. Então ela consegue... Pergunta, né? Declara o que você tem. Me declare o que você tem. E aí, no meio daquela... de toda aquela situação, ela responde que não tem nada. Porque ela estava vendo pelos olhos mesmo da sua dor, da sua dificuldade. E assim, é muito normal que em meio a tantas perdas, né? A pessoa não consegue, a gente não consegue nem ver o que ficou, né? O que ainda tem. Ela fala, tua serva não tem nada. Depois ela fala, não, eu lembro que quando eles vieram aqui e levaram tudo, eles deixaram a botija de azeite. Não foi de interesse, eles deixaram. Acho que é só isso que tem lá. E foi exatamente isso. O ponto de partida para o milagre, né? De partida. E o José falou uma coisa muito interessante, né? Que em certos momentos da Bíblia, quando a gente vai ver no Novo Testamento, Jesus, ele faz milagres, né? Como o cego, você deu o exemplo do cego que... Instantâneo, né, por ele só. veja, né? Ande. Mas esse milagre que foi no Antigo Testamento com essa mulher, ela foi coparticipadora desse milagre. Então, ela precisou pensar ali, peraí, o que eu tenho para fazer com que esse milagre aconteça? E aí ela consegue se lembrar dessa botija. Então o profeta vai e fala, vai lá, pega vasos emprestados, Atitude, vasilhas, né? não poucas. Então ela foi participadora desse milagre. E o que eu achei muito incrível, que na hora da pregação Deus foi ministrando ao meu coração, que é o seguinte, talvez se ela não tivesse chegado ao ponto de perder tudo, e tudo assim que de repente para ela era... Porque lembre-se, ela falou que não tinha nada. A casa estava vazia. Então na cabeça dela ela perdeu, né? Ela tinha entregado tudo para pagar as dívidas, a casa estava vazia. E talvez se essa casa não estivesse vazia, ela não conseguiria comportar todo esse volume de milagre. Todo esse volume de milagre. Porque precisou de muito espaço, né? Porque o profeta fala, peguem vasilhas e não poucas. E assim, o milagre foi tanto que o profeta diz que ela ia conseguir, né, com aquele milagre ali, com aquela provisão, viver para o resto da vida. Então, achei isso muito fantástico. O Senhor veio falando comigo que muitas das vezes, quando a gente não se desprende, né, de coisas que a gente acha que é tudo, a gente não vai conseguir comportar um milagre. Bacana isso aí, você não falou lá não, hein? Tá vendo agora, descendo agora. Então, assim, foi muito impactante para mim essa palavra, porque às vezes a gente, né, olhando para nossa casa interior, às vezes a gente se acha que, né, não tem mais nada, ou não tem... Primeiro que a gente olha que não tem nada, né? E depois, quando a gente olha que vê que não tem nada, a gente começa a abrir espaço, né,
Quando a gente realmente profere, não, eu não tenho nada. Só que quando ela fala que olha, Deus tá me dando isso aqui agora. Quando ela fala que não tem nada, eu acredito que isso foi uma cooperação do milagre. Porque quando a gente acha que tá cheio de si, cheio de muita Não coisa, cabe nada de Deus. então não cabe mais nada. Provavelmente isso até ia dificultar o milagre ser É realizado. como se ela dissesse, ó, o que tinha que sair, saiu, eu já entrego os pontos, não tem mais nada para fazer. Jesus, ele é especialista em chegar nesses momentos, né? Com Pedro foi assim, pegou uma coisa, nada, não pesquei nada, já estou lavando a rede. E ele é especialista em chegar nesses momentos que a gente já se esvaziou do nosso eu, né? Aí ali não tem, para você não ter dúvida mesmo que ele faz. E no final, algo que eu gosto muito dessa parte é que a colaboração dela foi até o final. Porque quando ela fecha a casa, né, enche os vasos todos de azeite, até porque se fechar a porta tem vários significados, e um deles tem coisa que ninguém vai poder ver, porque não vai entender, não vai compreender. Faça o que ele pediu, não justifique muito, porque senão você vai achar palavras que possam te fazer desistir. Então, é como se ele dissesse, ó, é loucura que vai acontecer, fecha a porta para ninguém se escandalizar. E depois que está tudo cheio, ela volta ao profeta, né? Só que ninguém toma café de azeite, ninguém almoça azeite, ninguém janta azeite. Ele fala, e agora, o que eu faço? Agora, a sua parte ficará ainda mais intensa nesse milagre. Todos os dias você vai acordar, pegar o azeite, pegar os seus filhos e ir vender o seu azeite. Porque o que tem aí está suficiente para você pagar sua dívida e viver o resto da vida. Administre bem o que ele deu, para você não voltar a cair na mesma, né? Ou seja, depois do milagre, depois do que Deus fez ou vai fazer na sua casa, na sua vida, administre isso, para não voltar, né, ao ponto que estava antes. Acho que foi isso, né? Foi uma palavra muito edificadora, muito forte, né? Sim. Né, E conhecida, né? Mas cada dia o Senhor vai despertando algo. Porque das vezes que eu ouvi sobre essa palavra, eu ouvi muito sobre a questão do foco nas vasilhas, né? Que essa mulher, tipo assim, nossa, essa mulher teve que fazer bons relacionamentos. Talvez as pessoas colocavam isso, mas eu nunca tinha visto por esse lado, né? Da questão dela mesmo. De ela ter conseguido, ter chegado a um ponto de se esvaziar e para conseguir ser cheia, né? E o milagre dela, na verdade, começou para mim quando ela já saiu de casa para buscar ajuda, né? Porque já é um grande passo quando você reconhece que você precisa de ajuda. Então, a gente é muito fechado, o homem, então, é muito fechado para isso, né? Deixa eu resolver do meu jeito, deixa eu sofrer aqui calado. Ela tinha duas opções: abraça esses meninos e morra aqui dentro, ou abro a porta e saio em busca de ajuda. E para mim, ali já começou a cura dela, né? Que você possa ser despertado por isso. Não sei, ela foi atingida em 3 esferas, a casa dela: espiritual, financeira e emocional. Talvez a sua não seja nas 3 áreas, mas se tem alguma área que está, né, debilitada, que você possa ter força para abrir a porta e ir em direção da sua ajuda. É isso. É isso aí. E assim, né, só fechando que assim, quando a gente vai pregante falar... mesmo, hein? Pois é. Quando a gente vai falar no espiritual por quê? Por que você acha que ela foi afetada no espiritual? E de repente as pessoas não vão pensar, mas por que no espiritual? Por que ela foi atingida no espiritual? Então, assim, né, eu vou falar meu ponto de vista, mas você pode colocar o seu também. Como eu disse, né, ela perdeu essa referência, porque esse marido, além de ser provedor, né, além de ser pai, marido, era como eu posso dizer, uma referência para ela espiritual também, né? Ela vai falar isso profeta, né? quando ela fala, ó, meu marido, teu servo que temia o Senhor, ou seja... Então essa era a referência. A referência Exatamente. dela. Ela ficou sem estabilidade ali, né? E a emocional, porque a vida dela, o sonho dela... Sim, e antes dele ser um servo do profeta, temente o Senhor, ele era um marido e ele era um pai, né? Então, eles não perdem só um provedor e nem um homem temente o Senhor. Ele era um pai e era um marido. Isso, e ela estava diante também de perder, né? Porque a mãe, como que você entrega seu filho? Não tem condições. Então, as emoções dela estavam, assim, realmente destruídas, né? E financeira, porque já tinha saído tudo, né? Tinha perdido essa provisão. É que venhamos despertar, né? Para buscar ajuda antes de perder o que mais importa. Porque nas primeiras buscas desses homens, talvez ela até aceitou abrir as portas e os móveis sair, os bens sair, talvez o ouro embora que tinha guardado, alguma coisa que ela imaginou que seria a reserva dela, né? Mas quando
atingiu nos filhos, ela falou, opa, peraí. E que não venhamos a acostumar, né? Porque pode ser que o inimigo nos deixa confuso, tirando coisinhas que a gente acha que não é muito relevante, mas, de certa forma, o nosso interior vai acostumando com essas perdas e daí a pouco ele está tirando coisas que são essenciais, a paz, o amor, a união, né? É isso. É só.